não sei se tem uma ou duas pessoas que conseguem fazer alguma coisa, eu não sei. E é exatamente por isso. Porque ontem não foi explicado nada. Ah, mas vocês não pediram documentos, onde foi só um alguém. Bem, então hoje nós estamos pedindo os documentos. Por que 2005, de 8 anos atrás? Porque o Benê falou que existem coisas desde 2005 para cá. Ele não falou de 20, 30 anos. Esse foi o motivo. Eu estou tendo uma atitude como vereador e como pessoa, e principalmente como médico da Santa Casa. Não estou querendo acusar ninguém, prejudicar ninguém, fazer politicagem, isso daí está longe, eu não preciso disso. Eu preciso ser eu. Uma pessoa que, honesta e que recebeu uma denúncia e acha que tem que apurar. Eu somente lamento muito o que foi ontem aqui. Eu posso dizer que o que realmente me embrulha o estômago são atitudes covardes. Isso me dá que nem me deu ontem, infelizmente. Muito obrigado. O concurso de pipa aí, depois a gente vai falar dele também, né, que vai conseguir a segunda etapa. Mas agora o Benê ouviu os dois vereadores, eu estava conversando com ele agora, ele disse que ainda não tinha ouvido essa fala, ainda não tinha ouvido. Isso foi na sessão de segunda-feira, na sessão de terça-feira, para que você entenda, quando o Dr. Dimas fez a colocação, o porquê de 8 anos, não 20, 30, 50 anos, porque na fala que nós repercutimos aqui na quarta-feira do Dr. Otacílio, o Dr. Otacílio, ele... Ô Caio, puxa para mim aí, tá naquele mesmo lugar, Dr. Otacílio, não precisa pôr na íntegra, só para que a gente entenda. O Dr. Otacílio, que é presidente e foi provedor da Santa Casa, ele falou que a Santa Casa sempre foi alvo de críticas, de denúncias. E por que 8 anos? Por que já não vai de 20, 50, 100 o tempo? Porque sempre vai ter denúncias contra a Santa Casa. E ele, por isso que argumentou que segundo o doutor Otacílio, que também fez a... Sobe só um pouquinho o áudio, qualquer parte, só para a gente ver que ele falou, eu não quero omitir a nada. Funcionários que vieram aqui pensando que nós estávamos fazendo uma coisa séria, não é? Aí, então, para quê? Então, por que já nos pediu tudo isso antes? Né? Pode pedir quando quiser, vai vir quando quer. Certamente, os diretores da Santa Casa, que eu conheço todos, né? Conheço a maioria dos funcionários da Santa Casa, conheço a quase 200 de voluntários da Santa Casa e sei, né, nesses 10 anos de convivência, o que eles querem. Estão assustados. Por que a Santa Casa sempre é a Santa Casa? Também não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu até espero, sinceramente, depois que vierem todas essas informações, que eu não sei, querem saber critérios de compra. Né? Bom, a gente não vai ouvir ainda, porque nós ouvimos, né, você telespectador, na quarta-feira, a fala completa do Dr. Otacílio, que fala sobre as denúncias e o porquê a Santa Casa, o porquê sempre a Santa Casa. O que nós queremos agora, e tenho certeza que toda a população de Pirassununga quer ouvir também do provedor da Santa Casa, o senhor Benê Lebes, que fala, porque 2 vereadores falaram que o Benê foi até, ou eles foram na casa do Benê, e o Benê disse que tinha denúncias graves que poderia mandar para a cadeia os criminosos. Pelo menos foi o que eles disseram, tanto agora, terça, quanto na outra sessão, quando da primeira pedido de requerimento, né? O primeiro pedido de requerimento, eles falaram, olha, o provedor foi conversar com a gente e disse que tem provas que poderá mandar para a cadeia quem desviou tanta verba da Santa Casa, porque próteses superfaturadas, remédio, isso está no requerimento, viu, Benê? O que eu estou falando está no requerimento. Remédios superfaturados, enfim. E agora, na audiência pública de segunda-feira, segundo o próprio Dr. Dimas, foi uma piada, porque tudo que o Benê disse, ele
não confirmou. E é isso que a gente quer ouvir, e eu tenho certeza que a população de Pirassununga também. Bom dia, Benê. E desculpe colocá-los assim num constrangimento, mas eu acho que a população merece, né, esse esclarecimento. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Mix, da TV Mix. Primeiro, não há constrangimento nenhum, porque o constrangimento eu passei no dia. Passei naquele dia lá, até com muita tristeza, porque tanto o Léo, principalmente o Léo, ele sabe o que ele foi fazer na minha casa. E não foi no domingo, foi no sábado. Então ele sabe, a consciência dele sabe. Quem ligou para o Dimas também, ele deve saber quem que ligou para o Dimas, que nem o telefone do Dimas eu tenho, né? Eu não tenho o telefone do Dimas. Ele foi lá depois que ele ficou sabendo que ele foi em casa no sábado, me vendeu um produto, me fazer a apresentação de um produto. E ele, naquele dia ele ficou sabendo que eu iria segunda-feira para Brasília, por causa da filantropia. O foco era a filantropia. A perda da filantropia. A perda da filantropia. Tá. E que eu não estava com o documento naquele dia em casa, no sábado. Até tinha... eu não estava com o documento, falei, amanhã se você quiser pegar, que eu vou, segunda-feira de manhã eu vou para Brasília. Já tinha marcado com o deputado Nelson Marquiselli a minha ida, para ele nos acompanhar. E se quiser passar domingo à noite, depois da missa, vou na missa das 8, das 7, 8 e pouco, estou em casa, você vai lá, pega. E foi o que aconteceu. Eu cheguei em casa, ele estava lá fora com o Dr. Dimas. Em nenhum momento liguei para ele, não combinei nada com ele. E ele foi junto, acompanhando o Dr. Dimas. Não foi convidado para ir na minha casa por mim, nem por minha esposa, nem por ninguém. Simplesmente achei que aquele requerimento, a lei do Diário Oficial, que saiu a perda da filantropia no Diário Oficial, que é público, é para todo mundo. Sim. Então nós já tínhamos levado uma cópia para a DRS de Piracicaba. O doutor Palavelli estava lá, o Geraldo estava comigo, o doutor Grau. Levamos a cópia e depois fiquei de levar direto para Brasília para adiantar, porque começou alguns recursos nossos ficar preso. E nós tínhamos que pagar os médicos, dia 25, nós temos uma folha de pagamento, nós temos várias contas a ser pagas. Aí foi lá, Cirlei tirou uma xerox. Benê, só para a gente entender, porque as pessoas que estão nos assistindo, não fique dúvida. Os vereadores foram até a sua casa pegar documento para ajudá-lo na filantropia. É isso. O foco era a filantropia. A filantropia, tá. E, no entanto, está até mudando o foco agora, né? Que agora o foco era a filantropia. Entendi. Então a Cirlei tirou uma xerox, entregou para eles. Se eu tivesse mais algum documento, você acha que também eu não ia dar para eles algum outro documento relacionado a algum outro evento dentro da Santa Casa. Entregamos, eles foram embora, fui para Brasília. Na terça-feira, a sessão de Câmara é na terça, né? A sessão é de terça-feira. Na terça-feira, acabamos de chegar do hotel, acabamos de chegar lá no hotel. Me ligaram que esses vereadores citados tinham falado o negócio de roubo. Que tinha documentos que comprovavam toda envolvimento da Santa Casa, de algumas pessoas em roubo, porque os documentos que eu tenho é roubo. Então, me ligaram em Brasília, falei, não sei. Auditoria na Santa Casa, eu tenho todo o tempo, direto. Nós prestamos conta anualmente para todos os órgãos públicos, nós não recebemos as verbas públicas. Santa Casa não pode ter nada que comprometa ela, porque senão ela perde as verbas públicas. Entendi. Entendeu? Então não tem... Eu até assustei quando falaram isso, né? Aí, na terça nós vamos embora na quarta ou na quinta, né, Geraldo? Nós vamos embora. Isso tudo, telespectador, para acompanhar, porque o pessoal às vezes não acompanha a sessão da Câmara, né, que eu acho que é importante, inclusive já faço aqui um convite para você de Pirassununga, porque às vezes você cobra, você faz denúncia, mas também não acompanha o dia a dia. Eu acho que é importante, a sua participação na Câmara Municipal é de fundamental importância. Se você não pode estar de corpo presente, como dizer assim ali, acompanhe pela internet a sessão que é transmitida. Acho que é importante você acompanhar. Isso que o Beni está falando aconteceu na primeira semana, na semana do dia 13, o dia 14.
né? Isso. Na terça-feira foi protocolado um requerimento que nós também repercutimos aqui, os vereadores falando, e naquele momento, em nenhum momento foi citado, o que foi falado é que chegou na mão desses dois vereadores denúncias de superfaturamento, inclusive valores, né, foi citado no requerimento. Denúncias não, documentos. Né? Chegou denúncia que eles teriam documentos que comprovavam essas irregularidades. Até então, não se falou de quem teria dito as denúncias que foram apresentadas por quem. Nessa mesma sessão, foi marcado, né, ali, foi pedido que os dirigentes, o provedor, o jurídico da Santa Casa pudesse estar na Câmara numa audiência para esclarecer essas denúncias. Foi marcado para o dia 25, que foi na segunda-feira próxima passada, dia 25. Aí foi o provedor, foi o funcionário que é da área da tesouraria, enfim, foram as pessoas que teriam gabarito para falar sobre o assunto pertinente em questão. Segundo os vereadores, na sessão de segunda-feira, nessa audiência, segundo o próprio Dr. Dimas, foi uma piada, porque não esclareceu nada, e o vereador Léo, inclusive, ele fala de que a única coisa que foi esclarecedora é que ele não sabia e que foi apresentada uma dívida da Santa Casa em 6 milhões, que depois também ou o Benê ou o próprio Geraldo vai poder nos auxiliar, porque além de tudo isso, ainda tem uma dívida de 6 milhões e a perda da filantropia. Isso. Ponto. Aí foi protocolado na terça um outro requerimento, não mais a presença dos profissionais da Santa Casa como provedor, mas agora eles querem documentos que comprovem a tramitação, né, dessas supostas denúncias da Santa Casa. Aí o doutor Otacílio, na sua fala, né, que a gente não vai repercutir porque já colocou, só para vocês entenderem, ele falou que sempre foi alvo de denúncia à Santa Casa e que pessoas inescrupulosas fazem denúncia contra a Santa Casa, enfim. Aí o vereador Léo tomou a palavra e disse: com todo respeito, senhor presidente, mas o senhor fala de pessoas inescrupulosas, a pessoa inescrupulosa que fez a denúncia, estou falando o termo lá, foi o próprio provedor da Santa Casa. Então eu entendi, Benê, eu entendi que estava lá como plateia e como agente de repórter, que o provedor da Santa Casa é inescrupuloso e faz denúncias levianas da Santa Casa, porque ele simplesmente no dia negou o que teria dito. Aí o doutor Dimas falou: ainda bem que eu tinha uma testemunha, porque foi o Dimas e o Léo. Então são duas pessoas falando que tem forças ocultas que o impedem de dizer a verdade. Quais são as forças ocultas ou o que de fato aconteceu, Benê? Ai, meu Deus do céu. Olha, o caso da filantropia é tão sério, quero que a população entenda que o caso da filantropia é tão sério, né, que foi 2006, 2007, 2008, sim, e os valores são tão altos que, se caso o deputado Nelson Marquiselli, junto conosco, em Brasília, não conseguimos prorrogar 30 dias para provar que não tem desvio de dinheiro nessa época. A filantropia não tem nada a ver com desvio de dinheiro, com desvio de nada. A única coisa que a filantropia tem a ver é o número de leitos atendidos pelo SUS. Entendi. Pacientes SUS tem que ser atendido 60%, porque a filantropia tem que ter 60%. Depois o Geraldo até explica melhor. O Geraldo vai explicar, né? Porque na verdade, hoje a perda da filantropia, ela ganhou um fôlego, vamos dizer assim, um prazo para que documentos sejam apresentados, porque as contas de 2006, 2007, 2008 foi rejeitada, é isso? Isso. Aí o Geraldo, contas não. Não são contas. Não são contas, são documentos. São números de leitos, apresentar o paciente internado em leitos. Tá. Então depois o senhor Geraldo vai falar sobre isso. Okay. Agora, a minha surpresa do Léo, o Léo sabe o que ele vai fazer em casa.
Tá, mas eu E ele também quero tinha... saber, Léo, o que é força oculta? Não sei o força oculta. Aonde está a força oculta? Manda ele provar a força oculta ali. Ele já falou tanta... Ele disse que você disse... Faz mais de 60 dias... Né? Parecendo aquela brincadeira. Você sabia que o sabiá sabia subiar? Ele disse que você disse que tinha força oculta. É isso que a gente quer saber. Faz mais de 60 dias, que nós tomamos posse até 1º de abril. Isso. Só que eu estou na Santa Casa... Não é o dia da mentira, não, né? Não, mas faz... Olha, já apareceu. Você está vendo? Dia 1º de abril. Pois não. E já faz 2 anos que eu estou lá. Eu era vice-provedor. Sim, você faz parte do contexto. Tá. Então, faz 2 anos que eu estou lá. E faz 60, 90 dias que o Dimas está lá. Bené, eu não quero nem usar a outra pessoa que ele usou o nome também, né? Que procurou ele me procurou na sala da administração, da provedoria. Bené, olha, estou com uma denúncia de uma pessoa, eu queria saber se... Eu falei, Dimas, pede documento, velho. E bom que na minha ata eu não tenho prova de falar que alguém falou e que estava comigo. Eu tenho em atas. Todas as vezes que o Dima me parou no corredor para pedir falar alguma coisa sobre esse assunto. Porque ele sempre afirmou que é médico e atua na Santa Casa. Isso. Nós, quando mandamos o nosso administrador embora, não foi se eu tivesse alguma coisa contra alguém, ou mesmo contra algum funcionário que nós demitimos, nós tínhamos mandado embora por justa causa. Não teria mandado embora a bel prazer, sem nada. Ele prestou um serviço relevante à Santa Casa durante 5, 6 anos, nem sei quanto tempo que ele ficou lá, ficou muito tempo. São 2 funcionários. E não tem nada contra nada. O que tem? São contratos que todos os provedores, não só eu, quando tomam a ciência do que é a Santa Casa, nós temos que ver contratos, saber o que nós estamos assinando, o que nós estamos vendo, o que nós não estamos vendo. Tem contratos mais antigos? Tem contratos antigos que estão sendo revisados, que o seu Geraldo também vai falar, que é a parte dele hoje, a parte administrativa. Ele está como administrador da Santa Casa hoje. Mas me pegou de surpresa o jeito que eu cheguei na segunda-feira. Que eu tinha certeza que o papel chegou para nós, você lê ali, naquele papel ali. No requerimento. No requerimento? Requerimento. Nesse requerimento aí, ele pede a presença do nosso jurídico. Isso. Que foi o nosso jurídico para explicar a filantropia. Que inclusive o jurídico ele foi pedido depois, não estava no requerimento, foi feito um adentro, eu não sei qual é o termo técnico que se usa, né, porque foi pedido o provedor, a pessoa encarregada, aí o doutor Otacílio é que sugeriu que se incluísse também o jurídico. Eu não sabia desse detalhe, porque eu não fico acompanhando política mais. Então eu peguei, convoquei a doutora Maura, pedi para ela, e agradeci eles, porque eles não tinham obrigação nenhuma de ir, né? Não. Então eu pedi para a doutora Maura, pedi para a Maria Elisa, que trabalha no nosso financeiro, e eu. E depois que ela explicou, o Tarcílio passou a pergunta para a Maria Elisa de como estava o nosso financeiro, que já deveriam os políticos de Pirassununga saber como está e por que está, né? Porque a importância é saber, né? Agora, depois de fazer a acusação, usar, para mim isso foi uso político, eu não tenho dúvida. Para que 2006, 2007, 2008? Por quê? Para mim, 2006, 2007, 2008, foi a perda da filantropia por causa dos cortes. Ô, Benê... Não tem um porquê que foi... Porque o Benê falou 2006, 2008, estava no Diário Oficial. Entendi. Se você pegar o Diário Oficial da filantropia, vai falar que foi por causa desses 3 anos. Desses 3 anos, 2006, 2007, 2008, não me engano. Então não tem... Eu cheguei desarmado. Entendi. Agora o Léo sabe o que ele foi fazer em casa. A minha esposa estava do meu lado, meu pai estava lá. Eu tenho que fazer o papel aqui, o representante comercial da empresa que ele representa, sabe que ele esteve no sábado em casa. Entendi. E sabe que na segunda-feira eu também não estaria em Pirassununga, que eu estaria em Brasília. Eu tenho que fazer o papel do intermediador e o povo quer saber, né? Porque foi usado alguns termos pesados, pessoas inescrupulosas, forças ocultas, você falou aí eu posso entender e passar isso para o meu telespectador, que forças ocultas seriam essas forças políticas, você acha ou tem nada a ver? Não, eu estou fazendo. O que seria então? Porque as coisas ficou complicado, porque é difícil. Você sabe que a minha esposa, os meus amigos, quem me conhece, sabe, né? Você fala muito. Eu falo mesmo, sabe? Porque eu não falo com maldade.
Eu não falo pensando em fazer mal para alguém. A gente não fala nada de nada. Sabe? Não fica... eu não sei também que me referia a força. Sempre o termo força oculta são em termos políticos. Porque eu achei uma irresponsabilidade, tá? Uma consequência muito grande, porque as pessoas primeiro precisam fazer apurações, sabe? Se teve algum erro dentro da Santa Casa, se teve alguma coisa dentro da Santa Casa, nós somos em 8 na mesa administrativa e 12 no Conselho Superior, pessoas que jamais deixariam alguém lesar a Santa Casa sem uma explicação. Nós temos lá Hugo Briner, Roberto Fantinato, o doutor Campolina, sabe, nós não íamos deixar nunca ninguém mexer na Santa Casa, mexer nos cofres públicos. Só que nós não podemos acusar alguém sem prova. É que nem esse menino aí que está no jornal aí, nessa parte de cima aí, sabe? Primeiro joga o nome e depois. Quer dizer, as pessoas falam da Santa Casa, pensa que é brincadeira as coisas. E uma vez, a filantropia, uma vez falada, pronto, que nem agora. Benê, deixa eu ver, tem uma pergunta, acho que está dentro do assunto. Ô Marcel, faz a pergunta, por favor, senão o programa passa e a gente não consegue esclarecer toda a população. Pois não, Marcel. Bom dia, primeiramente, ao Benê, ao Geraldo. Paulinho, é o seguinte, a Andressa, ela está perguntando, vocês já falaram sobre a perda de filantropia, mas ela emenda 2 perguntas que eu acho que são interessantes. Primeiro, ela já havia perguntado qual a verdade sobre a perda da filantropia da Santa Casa, por que realmente isso aconteceu, vocês já estão falando sobre isso. E ela pergunta o seguinte, quem depende da Santa Casa? Depende do atendimento gratuito. Se a Santa Casa realmente vier a perder o SUS, o que será feito? E ela pergunta se a intenção por trás de tudo isso, é a pergunta da telespectadora, se seria manter apenas o convênio da Santa Casa no futuro. Eu vou pedir para o Geraldo falar que o Geraldo, né, teria mais propriedade, porque é a parte administrativa. Geraldo, bom dia. E como eu disse para o Benê, eu reitero aqui, nos perdoe a questão de constrangimento, mas eu acho que a verdade tem que ficar clara. Inclusive, o doutor Mantovani também fez uso da palavra, eu não repercutiu hoje, mas a tônica dele foi exatamente essa. Olha, o legislativo está aqui para que a verdade apareça e a tônica de tudo isso é a verdade. Então eu endosso aqui a palavra do doutor Mantovani, que fala que o que nós queremos com a imprensa é que a verdade prevaleça e que o povo não seja prejudicado. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, espectadores da Mix. Respondendo a Andressa, é muito importante que vocês entendam o seguinte. O que é a filantropia? Quando nós atendemos um convênio com o Sistema Único de Saúde, nós somos obrigados, por ser instituição filantrópica... Marcelo, empresta o seu microfone aqui que está baixinho. Pega ali para fazer, Benê. Porque eu acho que está dando uma falha. Pois não, Geraldo? Desculpa. Nós somos obrigados a manter 60% do nosso atendimento com pacientes do Sistema Único de Saúde. Obrigado. O que ocorreu? A Santa Casa, ela prestou todos os esclarecimentos junto ao convênio nesse período, só que em 2008 ela não conseguiu comprovar que ela atendia 60% de pacientes SUS, ela comprovou 56,5%. Porque naquela época... Quer dizer, todo ano a Santa Casa ela tem que atender uma quantidade estipulada de leitos, é isso? 60% da capacidade dela. E isso tudo é comprovado através de documentos. Sim, nós prestamos contas, essa prestação de conta ela é mensal, e da quantidade de leitos, também mensal, a gente informa ao Sistema Único aquilo que a gente está apresentando. Bom, o que ocorreu em 2008 especificamente? A comprovação chegou a 56,5%. Por quê? Não atingiu 60%. Por quê? No entendimento do hospital, nós atendíamos até acima dos 60%. Está normal o seu agora, pode devolver o microfone. Está saindo agora ou não? E no entendimento do SUS, nós não chegamos a atingir 60%. Bom, o que ocorreu? Nós fomos notificados, ocorreram as prestações de contas desses 60% ou 56,5%, e houve um não entendimento por parte do SUS de que essa diferença não havia ocorrido. Imediatamente, quando nós fomos informados da perda de filantropia, nós fizemos toda uma demonstração de que realmente se atendia os 60%, que são esses 30 dias que nós temos de prazo para fazer o recurso. Entendi. Nós estivemos em Brasília imediatamente e foi de pronto efetuado um recurso e dado esse prazo
para que a gente recuperasse essa filantropia. Entendi. É o prazo normal, né? Nós já protocolamos, já recebemos inclusive... Então agora o que aconteceu? Houve uma prorrogação num prazo para que esses documentos comprobatórios sejam apresentados. Não, e foram apresentados, Entendi. nós inclusive já estamos Já apresentou. Isso, Tá. já estamos até com o protocolo do próprio SEBAS, que é o conselho que vistoria isso, provando que nós atingimos os esse 60%. teto e por uma questão na época de discordância não foi dado como uma comprovação efetiva. Bom, com relação à segunda pergunta da Andressa, a Santa Casa em nenhum momento quer perder a filantropia para que ela mantenha o plano dela de saúde Isso. como um serviço que ficaria à frente daquilo que seria você não atender o SUS. Não. Existe um compromisso de entidade filantrópica